Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Calcula Aí. Iremos resolver agora uma questão trabalhando com os conceitos de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum quando eles vêm em forma de potência. Então eu coloquei aqui dois números, 18 e 60, e eles foram fatorados, e aqui eu escrevi o 18 escrito na fatoração em produtos números primos. 18 ele pode ser escrito como 2 vezes 3 elevado ao quadrado, e 60 ele pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Aí ele vai perguntar assim: o que é o MMC e o que é o MDC desses números? Podemos resolver da seguinte forma: o MMC ele é, entre os comuns, o de maior expoente. Então, embora a palavra mínimo, mas o expoente é o máximo. E também os não comuns. Para o MDC, o que resta são os comuns de menor expoente. Então, é máximo divisor, pega os de menor expoente. Como é que isso funcionaria na prática? Utilizando aqui o exemplo do 18 e do 60. O MMC, eu vou procurar entre os que são comuns, comuns é os que têm a mesma base. Então, entre os que são comuns, os de maior expoente. Então, entre 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2, fica 2 elevado a 2. Entre 3 elevado a 2 e 3 elevado a 1, ganha o 3 elevado a 2. E também o não comum, aquele que não houve repetição. Então, o 5, que apareceu aqui sozinho, ele vai para o MMC. O que restar, ou seja, os que são comuns de menor expoente, vêm para o MDC. É o caso do 2, sozinho, e o caso do 3, sozinho. Vamos aqui para mais um outro exemplo. Nós temos aqui A é 2 ao quadrado vezes 3 à quarta vezes 5. E B, 2 à terceira vezes 3 vezes 7. Vamos encontrar aqui primeiro o MMC. A palavra é mínimo, mas o expoente é maior. Então, entre os comuns, o de maior expoente. Aqui o 2 à terceira é maior. Aqui o 3 à quarta é o maior. O 5 é o não comum. E o 7 é o não comum. O que resta agora para o nosso máximo divisor comum vai ser, entre os comuns, o de menor expoente. Então, 2 ao quadrado, 3 elevado a 1 e só. Está resolvida a questão. Então, se você for resolver alguma questão que trabalhe com os números escritos na decomposição, escritos em fatores primos, é assim que nós resolvemos. Vamos para mais um exemplo? Mais uma questão de MMC e MDC, só que agora nós estamos trabalhando aqui também com letras. Então, nós temos o seguinte: A elevado a x, 3 ao quadrado, z5, 5z. B é 2 elevado a y e 5 elevado a w. Ele quer saber quem é o MMC e o MDC. Então, vamos lá. MMC e depois o MDC. Professor, como é que eu vou resolver isso se tem tanta letra aí? Mas aqui em cima, no enunciado da questão, diz o seguinte: sabe-se que x é menor do que y. Então, quando eu faço a comparação de x e y, como x é menor do que y, x, por ser menor, vai para o MDC. Obviamente, o y vai para o MMC. Aí aqui eu tenho 3 ao quadrado. Como aqui embaixo eu não tenho 3, então 3 ele é o não comum. Também vai para o MMC, 3 ao quadrado. A dúvida agora é com relação ao 5. Eu tenho z e w. Só que ele diz que w é maior do que z. Se w é maior do que z, então w ganhou. W é maior, w vem para o MMC
e Z vai para o MDC. Então, questão resolvida. Máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. É assim que nós resolvemos quando eles vêm escritos em forma decomposta em fatores.